E aí a gente fica pensando, né? O Bulls que não tinha tanto destaque também antes do Jordan chegar, ele que levou o Bulls a essa categoria, elevou a esse nível, mas a gente achou que fosse para ficar. De alguma forma, eles iam manter esse legado, conseguir manter uma sequência para se colocar pelo menos ali na briga. A gente até hoje a gente pensa, poxa, montou uma equipe mais ou menos, acho que vai chegar. Teve temporada que começou mais forte e aí acabou degringolando no decorrer da temporada regular. Então, assim, fica difícil. A gente está tentando esperar, está esperando, vendo se acontece alguma coisa. Lonzo Ball, não, né? É o Lonzo Ball, né? Que se machucou gravemente. Zach LaVine. Tá cada vez mais difícil de acreditar. Eu vi uma foto dele esses dias treinando, que talvez possa voltar aí, mas eu não sei qual é a real condição dele. Então a gente chega nessa expectativa e nunca acontece, né, cara? O próprio Zach LaVine, que você mencionou agora, teve uma época de Luol Deng, em algum momento, jogador inglês, que estava indo na comissão técnica de Sudão do Sul, nas Olimpíadas, né? Teve seu momento também ali, mas nunca conseguiram levar o Bulls a muito mais perto, né, daquilo que foi nos anos 90. Então é difícil, cara. A gente fica tentando imaginar, a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente do que será o futuro, mas nesse momento, do que a gente tem visto nos últimos anos, fica difícil imaginar o Bulls de novo brigando por grandes coisas, cara. E fica o legado muito forte, difícil falar ex-grande, né, que a gente estava falando no começo. O legado é muito forte, mas o futuro é tenebroso, cara. O que você acha que falta, o que precisa mudar, o que precisa melhorar, tão preso lá atrás ainda, para talvez conseguir voltar a ser campeão? Cara, Chicago Bulls para mim é o mais relevante deles, né? De todos esses, como a gente denominou mais ou menos aqui, de todos esses ex-grandes, né? Dos menores é o maior, digamos assim. E assim, o que acontece? Mesmo na era Michael Jordan, que foi quando o Bulls se projetou para o mundo, né? Para a NBA, se colocou como um dos maiores da história e tudo mais. Tudo isso a gente não pode deixar de colocar que está muito ligado a Michael Jordan, né? Antes dele e depois dele, o time não conseguiu praticamente nada, né? Podemos até garantir, não conseguiu nada. Agora, a gente pode levantar algumas questões. Tem alguns jogadores que funcionaram dessa mesma forma para algumas equipes, não do tamanho que foi Michael Jordan, não com a relevância que teve Michael Jordan e tudo mais, mas alguns jogadores que tiveram essa mesma posição, que eu considero que é o catalisador, é o cara que ele consegue impulsionar tanto dentro de quadra, com estilo de jogo, com presença de quadra, com movimento de torcida, mercado, que ele consegue catalisar com que outros jogadores tenham vontade de jogar com ele, com que técnicos bons queiram treinar, com que bons agentes queiram trabalhar. Então, assim, tudo faz com que isso aconteça. A gente pode dar um nome aqui com uma história bem diferente, mas que a gente consegue levar mais ou menos o LeBron James, que fez isso no Cleveland Cavaliers, que fez isso no Miami Heat, que faz agora isso no Los Angeles Lakers, que é o quê? Quando você tem esse cara na sua equipe, você consegue ter um poder de barganha para que você angarie outras peças. Enfim, é toda uma engrenagem que roda porque aquele cara está no seu time. Eu acho que aonde o Bulls peca nesse tempo todo sem Michael Jordan, né, nesses 26 anos, é que o Bulls até hoje busca um jogador que seja esse catalisador, que seja esse agregador, e não consegue parar para fazer equipes que talvez não tenham esse jogador, mas que sejam equipes que consigam entregar um pouco a mais, para que faça esse time voltar a ser algo um pouco mais relevante, para que talvez você ali no draft consiga draftar um cara fora de série, ou que talvez numa troca você consiga troca para alguém mais relevante. Mas a gente viu aí rodar, depois de Derrick Rose, que eu acho que era um cara que tinha esse potencial de ser catalisador, né? Depois de Derrick Rose, a gente viu um monte de gente passar por ali, até... Sim. Caramba, o parça do Neymar é o Jim Butler. Eu ia falar isso. Sim, é verdade, cara. Talvez o principal jogador a ser esse catalisador, como você colocou aí, fora o Derrick Rose, porque daí teve a questão das lesões e tal, seria o Jimmy Butler, porque olha o que é o Jimmy Butler hoje, com aparições de finais pelo Miami Heat. Só que ficou aquela rusga ali, o Jimmy Butler
no começo da carreira também era um cara meio complicado, e aí quis sair para ir para o Wolves, enfim. E é isso. Acabou não sendo, mas era um cara que teria tinha essa capacidade para, né? Com certeza. Então, eu acho que é isso. É um time que fica buscando esse catalisador, mas que eu acho que precisa parar de buscar esse cara. Porque esse cara, ele simplesmente aparece, né? Você acha que o Cavaliers ficou buscando a vida inteira esse catalisador? Não, apareceu. Caiu lá para eles, lembrou dele, deu tudo certo. E aí ele se transformou nesse cara. Soube lapidar bem também, né? Exato, com certeza. Correr do cara querer... Assim, ele quis sair, na verdade. O LeBron saiu e voltou. Sim. Né? Mas deixou ali um vínculo, né? Falou, não, eu volto porque eu quero tentar um título aqui. Com certeza. Então, acho que o Bulls tem que parar de tentar achar esse catalisador e tentar formar boas equipes. E aí, enfim, a gente pode discutir ano a ano aqui, mas vem de montagens equivocadas, vem de anos que nos iludiram. Há 2 anos atrás aqui, a gente colocou o Bulls como algum dos candidatos a playoffs e tudo mais, e esse time que prometeu muito, não entregou nada. Então, acho que é isso. O Bulls fica só naquele quase de quando vai ser e não consegue parar e ter um trabalho mais paulatino, assim, ano a ano, fazer uma extensão de 10, 15 anos de planejamento para voltar a ser um time grande. Não, fica sempre tentando ser o time grande a reaparecer no próximo ano e no próximo ano não consegue nada. Eu acho que todos os argumentos aí são viáveis, né? Pode ser isso mesmo, né? De buscar um novo Michael Jordan, não o mesmo jogador, né? Com as mesmas habilidades e tal, mas alguém que vá chamar outros jogadores, enfim, tudo que foi falado. Mas para mim, eu tenho para mim que a questão do sucesso tão grande, eu particularmente, assim, até pensando em outros esportes, tá? É difícil ver um sucesso desse como o Chicago Bulls teve, né? Foram 6 finais, 6 títulos praticamente em sequência, porque teve aquela aposentadoria do Jordan, mas se não tivesse, enfim. E o Jerry Reinsdorf, né, que era o proprietário e ainda baixou a guarda, entendeu? Cara, porra, tô realizado, entendeu? Sabe aquela coisa assim, você quer... Será, cara? Você tem assim, eu quero ter uma casa assim, com piscina, com... E aí quando você conquista, cara, você, bota o chinelo ali embaixo da cadeira, abre uma cerveja e... Perde a motivação. Depois da tempestade vem a bonança, né? Ele lutou tanto, conseguiu ganhar tudo agora... tem gente que não, né? O cara, até esses caras geralmente tem esse perfil, né? Bom, conquistei 6, agora eu quero 12 títulos. Mas não sei, cara. E ele, assim, por mais... Eu não sei o envolvimento dele hoje, né? Se ele tá todo dia no dia a dia ali, enfim. Mas ele é o proprietário. Então, assim, começa lá de cima. Se ele não tiver essa ganância, talvez, de tentar novamente e puxar todo mundo para isso, é provável que isso nunca mais aconteça. Entendeu? Então, eu tenho para mim que talvez uma reformulação, né? Uma mudança de mãos aí de proprietário do Chicago Bulls possa fazer sentido. Como a gente viu com muitas franquias. Quantas franquias já não trocaram de proprietário de lá para cá? Né? O Suns teve uma injeção de ânimo aí com a chegada de Kevin Durant, mas muito pela troca de proprietário, né? Enfim, então acho que passa um pouco por isso também, só para complementar aí essa história do Chicago Bulls.